longas datas, o batismo nas águas tem sido alvo de diferentes opiniões teológicas. Precisamente existem 3 correntes de pensamentos: os que efetuam o batismo nas águas por derramamento sobre o batizado, os que efetuam o batismo nas águas por aspersão no batizado e os que efetuam o batismo nas águas por imersão. Mas qual das 3, à luz da palavra de Deus, é a correta? De modo simples e objetivo te mostrarei nas Sagradas Escrituras seu real significado e representação, centralizada em uma fé cristocêntrica. Olá, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Peço que gentilmente você possa se inscrever em nosso canal, nos fortalecendo assim a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Ative o sininho para receber novos vídeos a toda semana e se você gostar, deixe seu like e uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Em meio a tantas divergências, nos posicionamos a defender aquilo em que o próprio contexto bíblico nos esclarece, dando assim seguimento à visão do Novo Testamento a partir de João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos que deram continuidade às boas novas, sem, é claro, menosprezar os sinais e as simbologias da antiga aliança, pois o próprio Cristo disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, mas cumprir. Um dos substantivos da palavra grego batismo, batismal, consiste nos processos de imersão, submersão e emersão. O seu verbo baptizo, batizar, primariamente forma frequentativa de bapto, imergir, era usado entre os gregos para significar o ato de tingir roupa ou a ação de tirar águas, imergindo uma vasilha em uma outra. Este verbo é o mesmo utilizado na Septuaginta do Antigo Testamento. Exemplos: mergulhou, baptizo, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Molhado, baptizo, em Daniel, capítulo 4, versículo 33. Molhará, em Levítico 4:17. E muitos outros exemplos, incluindo também no Novo Testamento. Portanto, deve-se analisar o seu contexto sem pretexto, para que assim possa então entender o seu texto. O verbo batizar é especialmente utilizado para designar pelo menos 5 tipos de batismo no Novo Testamento. Vejamos. O primeiro é o batismo de arrependimento de João Batista. O segundo é o batismo nas águas de Jesus, ministrado por João Batista. O terceiro é o batismo dos cristãos como ordenança de Jesus Cristo. O quarto é o batismo de Jesus nas aflições opressivas das quais passou, voluntariamente submetendo-se assim à cruz por nós. E o último e quinto é o batismo dos autênticos cristãos nos sofrimentos e aflições, semelhante aos de Jesus, mas não no caráter substitutivo, mas em comunhão com os sofrimentos do seu mestre. De um modo geral, os verbos bapto e baptizo, no grego secular e clássico, é unanimemente aceito pelos imersionistas e os aspersionistas, que por sua vez concordam com o fato de que a origem dos verbos é utilizada para expressar mergulhar e imergir algo ou alguém por completo. O batismo nas águas é uma confissão de fé pública, a mais bela declaração diante de todos que o rodeiam, pois notifica que a sua vida não mais lhe pertence. Bem antes de Deus transmitir a sua lei à nação de Israel, o Senhor já tinha instituído uma aliança com Abraão. E o sinal dessa aliança no Antigo Testamento foi a circuncisão, que nada mais era que uma marca exterior feita em todos de sua descendência. A circuncisão e a aliança que acompanhava foram interrompidas, e a confissão pessoal de fé e o batismo nas águas foram introduzidos no contexto do Novo Testamento.
No Novo Testamento, o batismo nas águas tem a função de formalizar a nossa aliança com o Senhor Jesus. E vale ressaltar que o batismo nas águas não salva, é apenas um símbolo, a confirmação de uma verdadeira fé, de um genuíno arrependimento que uma vez lhe resulta em regeneração espiritual. Este sinal expressa o recebimento de Cristo Jesus em sua vida, não somente como Salvador, mas também como seu único Senhor, ao qual fez os seus votos. Na hora do batismo nas águas é realizado um voto de fidelidade ao Senhor Jesus. O batizado, de certa forma, se identifica com a vida, paixão, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Encontramos esta tipificação em Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o 11, que nos ensina que o cristão se une a Cristo em sua morte, que assim representa a morte da velha vida e a nova vida em Cristo Jesus por meio de sua ressurreição. A ideia de identificação da morte de Cristo representa que o autêntico cristão está morto para o pecado. Ou seja, o pecado não pode mais reinar em sua vida como antes reinava, pois ele foi vivificado por Cristo e recebeu a graça divina, que lhe dá a força necessária para dizer não ao pecado e sim a Cristo, e ter uma vida superabundante da graça de Deus. Essa nova vida é plenamente guiada pelo Espírito Santo e vivida nos padrões de justiça e santidade ao Senhor. Esta é a representação bíblica do que é o batismo nas águas, e é por isso que defendemos que o batismo nas águas ordenado por Cristo é somente por imersão, pois este é o significado mais viável quando nos identificamos com o sepultamento de Cristo após a sua morte. Acerca desta representação, o próprio Cristo disse: "Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se." E em outro momento, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O batismo que Cristo refere-se aqui é a total imersão nos sofrimentos e morte. Isto também alude aos sofrimentos que seus seguidores estão sujeitos a passar nesta vida. O batismo nas águas é somente um. Nosso irmão Paulo, em sua epístola aos Efésios, disse que existe somente um só corpo, que é a igreja invisível, uma só fé cristocêntrica, um só Espírito, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, um só Deus, o Pai e primeira pessoa da Trindade, e um só batismo. Vamos frisar aqui somente o fato de existir uma só fé e um só batismo. Vejamos, até o presente momento aprendemos que o batismo representa a identificação do cristão na vida, paixão, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Isso nos dá a percepção do fato do batismo nas águas ser único na trajetória de um cristão, pois o mesmo envolve a fé, a motivação que leva o homem a cumprir com inteligência esta ordenança. Portanto, os que se candidatam a esta cerimônia precisam estar preparados para esta realidade. Essa preparação diz respeito de eu mesmo passar pelos processos do verdadeiro arrependimento, fé genuína, regeneração espiritual e discipulado do assunto concernente, para que assim, em um só ato de fé, sejam batizados nas águas, conforme os princípios bíblicos.